Chegando para mais um Perguntas e Respostas do Estagiários de Sucesso. Aqui não tem tapinha nas costas, não tem mimimi. Aqui o papo é direto e reto para que tu consiga de uma vez por todas o teu estágio. E ainda se torne um estagiário foda. Eu sou a Paulinha e tô aqui com o Glaucio Gonçalves. E aí, Glaucio? Beleza? Bora para mais uma sessions de perguntas aí e respostas. Qual é a de hoje? Então, a de hoje a gente vai continuar um pouco, que no último Perguntas e Respostas não deu tempo de perguntar todas as perguntas que a gente tinha programado, então a gente vai continuar um pouco com o assunto entrevista, tá? A primeira pergunta é: o que responder quando me perguntam qual é a minha pretensão salarial? Bom, eu acho que aí, assim, quando essa pergunta é feita, a primeira coisa é você saber o que o mercado, né, da área que você está trabalhando, ou você vai estar procurando estágio, qual é a média de valores, né, que o mercado está pagando, para você justamente estar por dentro dos valores, né? Então, se um exemplo, a área que você está procurando estágio está pagando 1.000, você não chegar lá e nem falar 2.000 e nem falar 800 ou que, sei lá, começa a gerar uns números, né? Aí além disso, tem dois pontos. Primeiro, essa questão dos valores, ela tem que também ter uma relação muito direta com se a média de mercado que estão pagando atende a cobrir as suas despesas mínimas, então isso, ok. Se não está cobrindo, então é preciso que você faça uma avaliação, porque às vezes assim, você vai ganhar 1.000, mas se você for pagar 1.500 para poder sobreviver durante esse período de estágio, tem alguma coisa que você precisa rever. Se você depende dessa bolsa ou desse salário para pagar a faculdade, um monte de outras coisas, muito provável que você não vai conseguir cobrir. Então, é importante também fazer essa análise, porque não adianta nada começar estagiando dentro de um valor que é o valor justo, que a empresa vai pagar, e depois chegar no final do mês você não conseguir, né, pagar ou, enfim, não conseguir bancar aí as suas despesas. Então, tem que primeiro fazer uma análise disso. E aí, sim, né, também, como eu falei agora no comecinho, não esquecer do que o mercado está pagando. Então, aí uma coisa que eu acho que se for possível, tentar, dependendo da área que você está atuando, encontrar um estágio perto da tua casa, ou perto da faculdade, mas que seja perto de alguma dos lugares onde você tem que ir todo dia. Porque, às vezes, se o cara for pagar vale transporte, pode te ajudar, mas o vale transporte ele é só para um lugar, ele não vai pagar vale transporte para tua casa e para a faculdade. Ele vai te dar a possibilidade só de você ir do trabalho para um dos lugares, o resto vai ter que ser você. Então, acho que é importante já nesse primeiro momento fazer contas, ver o que você tem que fazer, gastar, enfim, se você... porque nem todo mundo, às vezes, pode ter o auxílio dos pais nesse momento, enfim, é uma série de coisas. Mas é importante, sim, saber a média de mercado. Quando for falar, quando o contratante, o entrevistador for perguntar, eu acho importante se você ser muito, falar de uma forma muito firme, né, o que você está querendo, a tua pretensão, porque é um momento que você precisa mostrar confiança na hora que você está falando e também não também assim não se vender entre aspas, né? Tá pagando 1.000, mas se você oferecer 800, né? Enfim, porque também tem algumas empresas, e aconteceu comigo, né? Quando eu estava procurando estágio, que eles leiloam o estagiário. Aquele que oferecer menos, eles contratam. Então, tome cuidado para você não ser uma peça de leilão, né? Só que com valor invertido, né? Não quem paga mais, mas é quem paga menos leva. Então, tome cuidado com isso, porque tem muita empresa que às vezes joga, a média de mercado é 1.500, mas a empresa está passando por uma dificuldade, não sei o quê, a gente vai oferecer 1.000. Então, tome cuidado com isso também, porque eu acho que você tem que se valorizar. Óbvio que isso não é regra, né? Eu já tive situações que eu comecei dentro de um valor menor, mas eu
consegui vislumbrar que depois, lá na frente, tinha, sim, uma possibilidade de mudança de cargo, de aumentar meu salário. Então, às vezes, em alguns momentos, você tem que dar um passinho para trás para poder dar 2 para frente depois. Mas isso é uma análise que você tem que fazer. Às vezes, vale a pena, às vezes não vale. Então, acho que, no geral, é isso, né? Mas fale com confiança. Ó, o mercado está pagando 1.000, e pelo que o mercado está pagando, eu vou, né? A minha pretensão é R$ 1.000 dentro do que está acontecendo. E é isso. E aí também um outro ponto, né? Não associar essa coisa de não ter experiência por trabalhar de graça. Eu não tenho experiência, então que pagar tá bom. Isso não existe, né? Tem muita gente que acha assim, eu não tenho experiência, é o primeiro estágio, o que o cara quiser pagar para mim, eu pego. Não faça isso, que é a maior cagada que você pode fazer. Olha, eu não tenho experiência, mas o mercado está pagando 1.000, então assim, não está dizendo aqui que tem que ter experiência, mas as minhas qualidades, você tem que vender o que você tem de bom, né? Você tem que oferecer para o cara na hora desse momento. Se você não tem experiência, que para mim ter experiência nessa questão do estágio é utópico isso, né? Um pouco utopia, né? Você tem que vou ter que uma vaga com experiência, já não é um estagiário iniciante, já é um cara que é sênior, que já está quase sendo né? Quase já finalizando a faculdade, se já estagiou em outros lugares. Então, se você não tem experiência, não ache que você por conta disso, tem que aceitar o que quiserem te pagar, né? Aí, nesse momento, é a hora de você falar, não tem experiência. E tá tudo bem, você não está precisando de alguém com experiência, está precisando de alguém que tenha isso, que conheça do assunto, que saiba o que está falando. Então, acho que isso é importante também nesse momento, né? Mostrar confiança. Então, antes do processo seletivo, já dá uma pesquisada no mercado e ver também se aquilo condiz com as suas necessidades, né? Exato. E caso não tenha a ajuda dos seus pais, você precise se manter, se aquilo que o mercado está pagando tem a ver, condiz com o que você precisa. E, além disso, antes de ir para a entrevista, saber essa resposta. E quando eles te perguntam assim, vamos supor, você falou que é R$ 1.000 porque o valor de mercado é esse, o mercado está pagando R$ 1.000, por exemplo, e aí se o entrevistador falar, a gente está pagando 800, você acha que eu acho que não tem certo e errado, né? Mas o que você acha que seria uma resposta adequada de alguém que se valorize também e não seria um não de cara, mas também como você acha que poderia agir nessa situação? Sim. Então, foi o que eu falei no começo. Se a empresa está oferecendo R$ 800, cara, você tem que avaliar primeiro esses 800. Se você aceitar, isso está, primeiro, depreciando a tua vaga, esses R$ 800 paga o teu custo mensal. Se você aceitar esses R$ 800, você consegue enxergar uma possibilidade de novas oportunidades dentro dessa empresa? Eu já tive, por exemplo, fazendo uma analogia, clientes que eu fiz projetos de graça num primeiro momento, mas o que esses clientes depois me geraram, nossa, o valor agregado deles foi talvez deu 10 vezes o valor que se eu tivesse cobrado deles. Então tem que fazer uma análise do que é importante nesse momento, né? Então tomar cuidado, porque e aí a gente vai também bater de novo naquela tecla que nós falamos bastante. Se você está no lugar que você gostaria de estar, você vai se sujeitar a ganhar menos, porque você vai se dedicar, você vai mostrar brilho nos olhos e, cara, vai chegar uma hora que o cara vai te oferecer um aumento porque ele não vai querer te perder, entendeu? Então, quando você mostra que você está lá porque você quer aquele estágio, mesmo que você aceite um valor menor, só o teu desempenho, a tua proatividade, o amor que você está aí mostrando, vai te fazer compensar num futuro muito breve. Então, tem que associar muito essa questão. Eu acho que todo mundo que trabalha precisa receber. Ninguém, né? Não estamos falando de fazer caridade. Mas, de novo, quando você está conectado no lugar que você gostaria de estar, fazendo o que você ama,
a questão financeira ela é consequência. Mesmo que num primeiro momento você não esteja ganhando, ou mesmo que num primeiro momento você não esteja sendo remunerado como você deveria ser. Então, isso faz parte da construção de uma vida profissional, né? Então, você vai muitas vezes engolir sapo, você vai muitas vezes ganhar menos, mas se você tiver um objetivo traçado, tiver bem definido o que você quer para a tua vida, você vai passar por isso, entendeu? Sim. Eu ia falar até isso, porque se é uma empresa que você gosta, que você admira, que você quer estar, um trabalho que você quer estar, às vezes não, vale muito a pena você ganhar menos do que você pretende, fazer um esforço, sei lá, mudar para um lugar mais barato, enfim, para poder seguir o seu sonho, né? Se é uma empresa que você realmente quer, com certeza vale. Aí tem que ver várias situações, analisar tudo isso antes de aplicar para o processo seletivo e fazer essa análise antes da entrevista para não chegar lá e ser pego de surpresa com esse tipo de pergunta e não saber o que responder, não ter feito esse planejamento antes, né? Sim. Tem que ter, eu acho que eu sempre, né, aliás, eu demorei um pouco para entender isso na minha vida profissional, mas quando você coloca a questão financeira como um segundo plano, ela, em alguns momentos, vai se tornar primeiro sem você fazer esforço. Né? Quando a gente pensa... o que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que eu ia atender um cliente em que eu pensava o quanto eu ia ganhar com ele, eu não conseguia fechar, porque dava a entender que eu estava mais preocupado com o dinheiro dele do que ajudá-lo. E quando eu comecei a mostrar o meu interesse muito maior em ajudá-lo e resolver os problemas dele, qualquer valor que eu falava para ele, ele pagava para mim. Então, é o inverso, né? Então, o estágio, no caso do estagiário, é o seguinte, quanto mais o estagiário mostrar que ele pode ajudar, que ele pode contribuir, que ele pode fazer aquela empresa gerar lucros, o cara vai pagar para ele o quanto ele for, o quanto der, né? Porque ele tá ajudando a empresa a crescer. Então, agora, se ele entrar lá e falar, e como já aconteceu, né, em algumas entrevistas que eu fiz, de perceber que o candidato estava mais preocupado com quanto ele ia ganhar do que exatamente ele poderia contribuir comigo. Ficava evidente assim. Nossa, mas é só isso? Teve gente que falou assim para mim. Nossa, vocês estão pagando muito pouco. Tipo, então assim, mas aí na contrapartida, né? Você não vê da parte dele nada que ele fala assim, tá, eu posso te pagar mais, mas o que você pode também me oferecer a mais? Entendeu? Então, ter esse cuidado na hora de falar em relação à parte financeira durante o processo da entrevista é muito importante. Coloque ele como algo, sim, que você precisa, mas que muito maior é o teu desejo de servir e contribuir. Porque aí o contratante, no momento que ele estiver com você ali, vendo que você está ajudando a empresa a crescer, que você está ajudando a empresa a, né, evoluir, está servindo, cara, ele vai pagar, vai te dar bônus, vai te dar um monte de coisa, porque você está crescendo. Se o cara tiver aí, senão, ele vai perder um baita profissional. E hoje está difícil ter bons profissionais, né? Eu digo bons profissionais que são profissionais comprometidos, que vestem a camisa. Gente competente tem um monte, mas que veste a camisa são poucos. Que abraçam a causa, que querem realmente fazer acontecer, que querem contribuir. E aí, quando você age dessa forma, o financeiro acontece, a prosperidade abre, né? As coisas vêm. No tempo delas, mas elas acontecem. Porque é o reconhecimento, né? É uma forma de reconhecimento, é o financeiro. Então, a pessoa lá, o empregador, ele vendo que você está se dedicando, está se doando, está vestindo a camisa, qual vai ser uma das formas dele retribuir isso, dele reconhecer isso? Financeiramente, sem você pedir nada. Entendeu? Entendi. E eu estava pensando aqui, isso tem muito a ver com a próxima pergunta, mas eu já vou perguntar agora, depois eu passo para a próxima, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E o que você acha quando o entrevistador, no final da entrevista, pergunta se você tem alguma pergunta para fazer nesse momento, se cabe você perguntar
se existe a possibilidade de você ser efetivado, talvez não necessariamente tipo de aumentar o salário na cara dura, mas como você pode perguntar isso sem ser tão, né, tipo, tem a possibilidade de eu aumentar, dependendo da minha produtividade, de eu ser mais reconhecido, não sei. E outra coisa, se esse tipo de perguntas, caso você acha que caiba fazer, você acha que precisa necessariamente esperar o momento que o entrevistador pergunta? Fala assim, pergunta se você tem alguma pergunta, ou você acha que Vai ou para as pegadinhas. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu dar um pause aqui, peraí. bom, vou refazer a pergunta então. Você acha que... Eita, pera. Então, você acha que no final da entrevista, quando o entrevistador pergunta para você, você tem alguma pergunta? Se nesse momento cabe você perguntar se existe uma possibilidade de efetivação ou de aumentar o salário? Claro que falar desse jeito é meio, né, não sei, talvez não seja muito bem aceito, mas tem alguma outra forma que a pessoa possa falar, perguntar sem ser indiscreto se existe a possibilidade dele ser talvez não efetivado, porque talvez como é estagiário ainda, né, durante a faculdade não tem como, mas se ele tem como aumentar o salário, tem como perguntar isso de outra forma. E aproveitando essa pergunta, se você acha que necessariamente a pessoa precisa esperar o entrevistador perguntar se ela tem alguma pergunta, ou não tem algum problema no momento que ele perguntou, não sei se está claro, no momento que ele perguntou sobre a pretensão salarial e ele falou isso e tal, se tem algum problema nesse momento, ele mesmo perguntar e falar assim, olha, minha pretensão é tal, mas eu gostaria de saber se como funciona, não sei, enfim, como se você tiver alguma forma mais elaborada e mais, digamos assim, que não seja ruim para a pessoa, né, que esteja sendo entrevistada, e se cabe nossa, me enrolei inteira, se cabe ela perguntar antes do entrevistador perguntar se ela tem alguma pergunta, e além disso, como que ela pode responder essa pergunta com outra pergunta. Eu acho que assim, quando você tiver alguma dúvida, vamos lá, em relação a essa questão de se o caso o entrevistador perguntar, você tem alguma dúvida, alguma coisa, e você quiser perguntar algo relacionado a essa questão de efetivação ou coisas do tipo, eu acho que a melhor forma de perguntar a empresa tem algum formato ou algo relacionado a plano de carreira? Né? Qual que é a ideia? Como é que a empresa pensa em relação aos estagiários? Né? Só para que eu possa entender melhor a cultura da empresa. Eu acho que essa é a melhor forma de perguntar. Que aí o entrevistador vai falar, a gente tem, normalmente a gente tem um plano de carreira, os melhores estagiários, a gente abre uma vaga, assim, assim, assado, ou não, aí ele vai te explicar. Ponto. Mas plano de carreira, acho que é a frase, as duas palavras que você pode trazer nesse momento. Vocês têm algum plano de carreira, né, para estagiários? Ok. Quando o entrevistador não pergunta, por exemplo, quando ele não fala sobre a questão que às vezes acontece, às vezes até comigo aconteceu também. Depois eu tive que mandar um e-mail, uma mensagem falando sobre a questão da pretensão salarial. Às vezes a entrevista ali rolou, você conversou e acabou que, foi embora e ela também não perguntou, ou ficou chato de perguntar. Nesse caso, quando o entrevistador não perguntar, a melhor maneira, né, se caso ele fala assim, porque às vezes o entrevistador termina a entrevista, não pergunta, não te fala se você tem alguma dúvida e também não fala sobre plano de carreira. Então, tipo assim, então é isso, se tiver alguma novidade, se caso, né, houver alguma... assim que eu tiver uma decisão, eu volto a entrar em contato. E acabou. E aí ele também não perguntou. Tipo, ele não falou quanto que é a bolsa auxílio ou salário, e também não falou se eu tinha... E não me perguntou se eu tinha dúvidas. Aí eu acho que nesse caso cabe sim você falar,
poderia fazer uma pergunta antes que eu fiquei na dúvida? Como é que é a forma de remuneração da empresa, né, de vocês? Como é que vocês trabalham para os estagiários a remuneração, né, para essa vaga? Ponto. E é isso. É sempre usar essa palavra, né? Que ficou na dúvida, como a gente não falou a respeito, só para eu ter o conhecimento, né, sobre a questão da remuneração. Como é que é feito a remuneração? O problema é perguntar no final da entrevista, né? Não vai sair mostrando desespero. Se caso ele não falar, se caso ele não te perguntar também, porque às vezes pode acontecer que ele te pergunte. Ficou alguma dúvida? Aí, ok, ó, eu tenho uma dúvida. Você não mencionou nada em relação à questão aí da remuneração. Como é que é feito? Pronto. Aí, se ele não perguntar nada, se tem alguma dúvida, ou se ele falar, tá, tipo, ele já começa a querer encerrar a entrevista, aí você pode sim falar, olha, eu tenho uma dúvida, né? Você poderia só me esclarecer como é que é a remuneração da empresa? Então, você acha que se a pessoa quiser fazer uma pergunta, é melhor ela não fazer ao longo da entrevista, e sim ao final, quando o entrevistador perguntar, ou mesmo se ele não perguntar, se tiver alguma dúvida, pergunta, sim. Aí não tem problema. Mas no final, não ao longo da entrevista, porque você que está sendo entrevistado e não o entrevistador, né? Eu acho que tem que... Deixa rolar, né, para ver. Pode ser que você possa até perguntar no meio da entrevista, depende, né? Depende. Se o assunto... Se ele está falando de algum assunto, por exemplo, ele está falando sobre remuneração. Se você tiver uma dúvida naquele momento, pergunte. Pode ser que ele fale. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Não é chato fazer uma pergunta. Não. Eu acho que tem que ser um bate-papo, tem que ser normal, né? Se a pessoa está perguntando, enfim. Normalmente, por exemplo, eu explico como é que funciona a empresa e as coisas que eu preciso daquela pessoa. Quando eu termino esse tópico, eu pergunto, entendeu? Ficou alguma dúvida? Aí ela já me fala. Naquele momento. Então tá, bom, sobre remuneração, é assim, assado. Ficou alguma dúvida? Entendeu? É que isso é muito de cada entrevistador, de cada entrevista, né? Não tem regra, né? Mas é o bom senso. Bom senso também, né? Exato. Porque, de repente, deixar a coisa fluir, né? Formal, de repente o entrevistador é super formal e não te deixa à vontade para fazer perguntas, né? Exato. E você sente, né? Dá para sentir. Esses dias eu fui no oftalmo e cara, eu me senti super sem abertura para perguntar as coisas que eu queria perguntar, sabe? Então, claro que no caso é ruim porque ele estava prestando um serviço para mim, né? Mas nesse caso não, então é questão de feeling mesmo, né? É isso aí. Bom, a outra pergunta tem muito a ver com essa, mas outra coisa. Mandaram aqui uma observação, não é bem uma pergunta. No final da entrevista, quando me perguntam se eu tenho alguma pergunta para fazer, eu fico inseguro de perguntar alguma coisa e isso me desclassificar. Isso foi o que mandaram. Então, eu te pergunto, tem algum tipo de pergunta que você acha que poderia desclassificar a pessoa? E, por outro lado, que tipo de pergunta poderia ser interessante fazer nesse momento? Puta, é complicado, né? Porque, assim, é que tem de tudo, né? Tem muita situação, tem muita pergunta que realmente às vezes pode desqualificar, coisas do tipo, na sexta-feira, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para poder ilustrar, mas pode acontecer, né? Então, é tipo assim, como eu te falei, tem umas perguntas que realmente às vezes não cabem, mas tem gente que tem capacidade de fazer, que é do tipo, sexta-feira eu saio todo dia, preciso sair mais cedo, porque eu tenho um encontro de amigos no happy hour há muitos anos. Teria problema se eu saísse mais cedo, sabe? Então, às vezes, esse tipo de pergunta, cara, se você tá nessa vibe, não vai nem procurar estágio. Então, tem que tomar cuidado que tipo de pergunta você está querendo fazer, né? Que tipo de abordagem você está com dúvida para ver se isso não vai te levar para realmente uma desqualificação total aí, né? Ainda mais se for coisas pessoais. Agora, sim, se de repente você tem alguma coisa muito importante, algo que você tem... eu tenho na faculdade, que nem acontecia comigo, eu estou participando de um grupo lá de estudos na faculdade, eventualmente eu preciso sair mais cedo, uma vez por mês, aí ok.
eu acho que tem que ter, aí sim, acho que é uma coisa que não há problema de perguntar. O máximo que você vai acontecer é receber um não, né? Mas por alguma coisa, justa, uma coisa íntegra, né? Ou eu tenho que sair mais cedo porque eu participo de um grupo lá de estudos da faculdade, que agora eu não posso sair mais, eu faço, né, faço parte lá, não sei o quê. Aí tudo bem. Aí cabe ao entrevistador querer ou não, aceitar ou não isso, né? Outra coisa que eu penso. Mas tem que perguntar, porque se você não perguntar e ele te chama, depois como é que faz? Sim. Né? Isso que você falou de plano de carreira, eu acho muito interessante essa pergunta, porque mostra que você realmente está interessado naquele trabalho e que você não está ali só porque pelo dinheiro ou só porque precisa de estágio, né? É bem interessante essa pergunta que você falou. Outra coisa que eu pensei aqui enquanto você falava é tomar cuidado também para não fazer pergunta que você deveria saber. Por exemplo, se você não estudou a empresa e, né? Por exemplo, uma vez você falou, acho que perguntaram do que é o seu escritório, não é? Exato, exato. Então, tomar cuidado para não. Se você não tiver estudado a empresa, então acho melhor nem perguntar, porque de repente algo que você pergunte já é algo que, se você entrar no site da empresa, você encontra, ou algo do tipo, né? Outra coisa. Tem muito alienado, né? Olha, é duro falar isso, mas tem uns alienados que chegam lá e perguntam na cara de pau, como se fosse uma coisa normal. E, cara, não é normal isso, né? Eu estou falando bem direto e reto mesmo. Para os alienados que estão nos assistindo, não deixem mais, né, acontecer isso, porque já aconteceu comigo, já de gente entrar no meu escritório e não sabia, só faltou perguntar se é escritório de arquitetura ou de advocacia, né? Só faltou isso. Então, cuidado, porque, cara, pega muito mal, né? É o mínimo que você tem que ter o mínimo, tem que saber o mínimo. E esse mínimo faz parte do processo, faz parte do contexto aí, né? E você acha interessante, por exemplo, vamos supor que você estudou a empresa. Aí você viu que você leu que a missão da empresa é. Ai, não consigo pensar em nada, pera. É, X. É, fazer uma produção através do desenvolvimento sustentável e ajudar, enfim. E aí você fala assim, você acha que vale você mostrar, não, né, não para mostrar que você estudou, mas se for uma dúvida realmente genuína, no sentido de tipo, eu vi que os valores são esses. Eu queria saber como funciona isso na prática. Aí, né, eu queria saber como funciona isso na prática, como que é essa cultura da empresa em relação a esses valores, se tem algo que eu possa fazer para contribuir em relação a esses valores como estagiário e como isso funciona. Você acha interessante ou acha muito pegação? Muito pegação não, muito Eu acho que isso vai mostrar um pouco forçar um pouco uma barra, às vezes. trabalho, exato. Eu acho que sim, você pode usar isso numa resposta e não numa pergunta. Do tipo, me conta um pouco sobre o teu trabalho, as suas experiências, ou o que você gosta de fazer, quais são. Aí você pode sim trazer um pouquinho de uma forma bem, bem sutil, né? Tipo, eu percebi, né, que vocês têm como missão trabalhar essa coisa da sustentabilidade. Eu venho durante alguns anos agora, dos últimos anos, estudando bastante isso na faculdade, então eu acho que é algo que eu me conecto bastante, sabe? Traz isso em forma de resposta. Porque trazer em forma de pergunta vai dar a entender assim, o cara que estudou e quer saber o que a empresa pensa, os valores, vai meio que querer, sabe? Às vezes dá uma... Então, acho... não ser tão assim, como é que você falou a palavra? Forçar a Esqueci. barra. Não forçar tanto a barra, mas perguntar, eu queria saber como funciona a cultura da empresa na prática, como Não, que... eu acho que não é o momento. Não acho. Eu acho que sim, vale a pena numa resposta. Você incorporar isso numa resposta. A cultura Não, da mas perguntar, você não acha que essa pergunta é válida? Como funciona a cultura da empresa na prática? depende. Depende do se couber. Se couber a pergunta, ok. Só não, tipo assim, você tem alguma dúvida? Encerrou tudo. Eu tenho. Como é que funciona a cultura da empresa, sabe? Tipo aquelas coisas que você
Você quer fazer uma pergunta para puxar um assunto, que às vezes não tem nada a ver isso naquele momento. Não, na verdade, não para puxar o assunto, para você entender como funciona mesmo, como que. Ou então, não a cultura da empresa, talvez como caso eu seja contratado, como que vai ser o meu dia a dia na prática? Isso vale, isso é válido, não? Sim, não, ok. Acho que aí assim, é aquilo que normalmente, como eu te falei, o cara tá falando, ó, a empresa, a vaga que eu preciso, ela é assim, assim, assado, tal, 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 a gente trabalha de tal hora, a vaga para que eu estou contratando vai trabalhar nesse setor, assim, assim. Ah, legal. Tá, e me explica como é que funciona o dia a dia, como é que é a dinâmica da empresa e tal. Aí você vai, tipo, você vai só dando uma, né, complementada naquilo que ficou na Sim, dúvida. Então, assim, toda pergunta cabe, toda pergunta sempre cabe, desde que seja uma pergunta que gere conexão com o que você está conversando. E aí, se você achar que o assunto não está sendo falado, e aí você quer fazer uma pergunta que às vezes está um pouco fora do contexto, tome cuidado para isso, para não forçar muito a barra, porque aí vai dar a entender, o cara estudou a empresa e quer agora vir me questionar como é a cultura. Tem cara que do outro lado pensa isso também, né? Eu não perguntei sim. nada sobre, eu não falei nada da minha missão. Então você está querendo perguntar para mostrar que você estudou? Então tome cuidado, né, para não cair na se a coisa voltar contra, né? Agora se ele está falando, ó, aqui na nossa empresa a gente tem uma missão de trabalhar com as questões sustentáveis, papapá, papapá. Poxa, que legal. Eu tenho estudado isso bastante na faculdade, inclusive é um tema da tua empresa que me chamou bastante atenção. Como é que vocês trabalham essa dinâmica em relação a isso? Ponto. Né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que a coisa flui melhor. Né? Pega o gancho e vai. Pega o gancho que ele está dando e dá mais uma perguntada, ou complementa com alguma resposta, com algum comentário bacana, e assim vai. Né? Porque aí a entrevista deixa de ser um perguntas e respostas e vira um bate-papo. Né? Sim. E eu lembrei de uma outra coisa que você falou em outro momento, que era sobre a roupa. Para quando você for fazer a entrevista, antes de ir, você pesquisar sobre a empresa, né? Para você não se sentir destoado ali durante a entrevista ou dinâmica de grupo, né? Porque cada empresa tem empresa que tem um traje um pouco mais social, tem empresa que é um pouco mais informal. Então, você falou para pesquisar esse tipo de coisa também. E a minha pergunta é: você acha que cabe, nesse momento, perguntar como é o traje, não sei se é assim que se fala, como seria a roupa de trabalho, mesmo a pessoa tendo pesquisado, ela já está ali, já está com uma roupa teoricamente que. Ai, como é que fala? Que está de acordo com o ambiente. Mas, né, você acha que é válido ela perguntar, né, se tem alguma regra em relação a vestimenta, algo assim? Ou você acha que Eu mostra? acho que eu acho que aí vai depender da área, né, de atuação. Por exemplo, o cara vai escritório de advocacia. Normalmente vai ter que ser terno e gravata, né? Eu tinha um conhecido que foi trabalhar numa empresa na área comercial. E aí, na hora ali, o cara já deixou meio claro para ele que ia ter que ser com traje social, mas não traje social completo, mas pelo menos calça social e camisa. Ele foi contratado, teve que sair correndo e comprar um monte de calça social e camisa porque ele não tinha, né? Porque não estava não tava no radar dele trabalhar em área comercial, mas acabou que a proposta foi interessante, ele curtiu, tal. Então ele teve que se adaptar. Então, às vezes, normalmente para algumas áreas específicas, você vai perceber que é natural, né? Direito, uma área Aí, comercial. Aí tem que ver o eu que. acho que principalmente. Pode falar, desculpa. Não, aí avaliar isso, né? Porque, por exemplo, que nem no meu caso, que é escritório de arquitetura, aí putz, é muito. Tipo, não tem um traje para se trabalhar, né? Agora, se, por exemplo, a gente vai para uma reunião, ou eu vou para uma reunião, aí, eventualmente, você vai colocar uma camisa, um negócio um pouco mais, né, bonitinho e tal, mas não tem, assim, um traje. O importante, eu acho que é o simples bem feito, né? Você está bem vestido e está de acordo com o que é a empresa, né? Então, tem que tomar esse Tá. cuidado.
E vamos supor que você está entrevistando um candidato a estágio e ele te pergunta, tem algum traje específico que seja obrigatório ou tem algo proibido? Você acha Aí eu acho, isso? aí não, né? Não, acho que tem que perguntar, né? Ó, como é que é? A empresa trabalha com algum traje específico, né? De repente, sei lá, depende da empresa. Nessa situação que você falou, né? Até principalmente quando é traje social, assim, quando é algo de direito ou algo do tipo, é até interessante perguntar, porque Sim, às sim. vezes é necessário você ir de terno, gravata, essas coisas, às vezes só uma camisa social e tá tudo bem. E aí também tem uma outra parada que é o seguinte, né? Tome cuidado, porque eu já vi também isso e não é legal. Ah, tipo, no caso dos homens, precisa de roupa social. E aí vai e compra umas camisas mequetrefe, umas calças mequetrefe. Tome cuidado com isso, porque também aí vai ficar, né? Ah, eu nunca usei social, vou ter que gastar dinheiro com isso. Tudo bem que às vezes a condição às vezes não está muito favorável financeira, tal, mas puta, meu, tem muita loja legal com preço bacana, com uma qualidadezinha interessante, né? Então, tome cuidado para não comprar umas coisas aí de baixa qualidade, que puta, ficar ruim. E às vezes dependendo assim, às vezes você vai ter que lidar com o público, dependendo, você vai ter que atender. Então, e as pessoas vão reparar na sua calça, no seu sapato, as mulheres, né? Vão saber se ela tá lá com uma roupinha social bacana. Então, não precisa gastar, não precisa comprar um negócio de... Não, dá para você vasculhar aí, somente para quem mora em São Paulo, lugares que você vai encontrar bom preço, com uma qualidade, né, com um alinhamento bacana. Então, tome muito cuidado com isso, né? Então, isso também tem muita gente que não se atenta a esse detalhe na hora de comprar essas roupas para trabalhar, entendeu? Entendi. Bom, eu tinha mais uma pergunta, mas eu acho que já deu tempo por hoje e é bom porque aí a gente fecha mais um perguntas e respostas com o tema entrevista. Vamos ficando. Entrevistas. Então, quer falar mais alguma Fechou? coisa? Não, já falei bastante. Mais alguma dúvida aí? Deixem nos comentários. E agora, ó, aqui, ó. Quem não segue a gente, ó, @estagiários. Nossa, aquilo era um arroba? Eu Eu tô tentei tentando fazer. entender o que era aquilo. Era um Não, eu arroba. tentei, eu Ah, tentei aqui, mas entendeu? Mas dá para ver, dá para ler? dá para entender. Arroba estagiários de sucesso. No Ah, Instagram. e o nosso curso tá com as inscrições abertas, né? Curso com as inscrições abertas, você vai deixar aí embaixo, né? Nos comentários o link. Então, Os tem uma comentários aula na descrição, tem uma aula aí incrível que nós fizemos para quem já quiser entender um pouco mais. Recomendo que assista já a aula, né? E com a aula tome as decisões e às vezes faça as suas escolhas aí. Mas está bem incrível a aula, certo? certo. Eu aconselho todo mundo a assistir a aula, que é um apanhado geral do método Matrix do estagiário, que só com essa aula, mesmo se você não for comprar ou não for ter o curso, já você vai sair já à frente de muita gente, né, Glaucio? Sim, total. Só com a aula já dá para fazer muita coisa diferente. E com certeza aí já isso já vai trazer novas possibilidades e oportunidades aí de estágios também, né? Então Então assistam a aula que está bem incrível. vou colocar aqui o link. Beleza? Fechou? Fomos. Beijos a todos.